Pessoal, tudo bom? Matheus Schettini aqui. A gente recebeu a pergunta de um founder que está saindo para captar uma rodada de pre-seed ou seed, tá? Pre-launch, ou seja, o produto dele não foi lançado, a startup não foi constituída. E esse founder está perguntando para a gente qual que é o mínimo de informação que ele tem que ter no deck dele para garantir que o deck vai ser lido pelos VCs e que ele não vai passar vergonha e como ele consegue, de alguma maneira, apimentar esse deck sabendo que ele tem pouquíssima informação ainda sobre a startup. Tá? Beleza. A boa notícia é que quase todas as rodadas de Angel Pre-Seed acontecem nesses termos. A gente vê um founder brilhante querendo resolver um problema imenso e ele tem algumas hipóteses de como resolver esse problema. Tá? Então, bons VCs de early stage estão acostumados a navegar esse ambiente um pouco mais ambíguo assim. Tá? Vamos quebrar o deck em 3 buckets e vamos conversar sobre como a gente consegue dar uma apimentada em cada uma desses buckets. Tá? O primeiro bucket é o problema. A gente quer entender se de fato você está construindo uma empresa para resolver um problema que existe fora da sua cabeça, fora da sua concepção de mundo como founder. Tá? A gente quer entender o quão grande esse problema, o quão doloroso ele é e se a gente tem alguma evidência de que as pessoas pagariam para resolver esse problema. Tá? O que a gente vê muita gente fazendo aqui nesse estágio? Todas as evidências que o founder já coletou de que de fato o problema é válido tem que vir aqui. Tá? Pode ser algum log de entrevista que você teve com potenciais clientes, o que você já fez na sua vida egressa que te prova, te dá evidência de que você está mirando no problema certo. Então, por exemplo, se você trabalhou em fintech a vida inteira e a fintech onde você trabalhava não conseguia resolver um problema específico dentro dela e usava software externo, usava gambiarra, beleza, é uma evidência de que o problema existe. Tá? Se você passou pela mesma situação e você sabe que seus competidores também passam por isso, isso tem que estar aqui, tá? Essa parte do problema, quanto mais sabor você conseguir colocar nela, melhor, beleza? Beleza. Esse é um problema que dói, esse é um problema que as pessoas pagariam para resolver. Vamos para o mercado, então, tá? Aqui, como vocês já estão cansados de saber, a gente quer entender o quão grande pode ser essa oportunidade, tá? Tipicamente, a gente vê aqueles gráficos de 3 bolinhas, e eu acho que dá para a gente ir um pouco além, tá? Aqui a gente pode falar, esse é um problema só do Brasil? Esse é um problema da América Latina? Como que os americanos, como que os europeus estão resolvendo esse problema? Se o problema for só Brasil, qual que é o tamanho da oportunidade? Se o problema for América Latina, qual que é o tamanho da oportunidade? É realmente caminhar junto com o VC que vai estar lendo o seu deck para ele de fato entender quais são as avenidas de crescimento e para ele ter certeza que você não está resolvendo de novo um problema muito pequeno. Tá? Market size com pesquisa ajuda, tá? Mas aqui a gente prefere que você use as pesquisas de consultorias, de agências, muito mais para suportar a sua própria análise. Tá? Então, no meu ver, essa seria a melhor maneira de você dar uma temperada na parte de mercado. E na parte de founders, no final do dia a gente quer entender se você e seu time são as pessoas certas para resolverem esse problema. Tá? Então, falar de experiências regressas, falar o que vocês já fizeram. Por exemplo, se você trabalhou em consultoria cobrindo óleo e gás e você tem uma oportunidade aqui para resolver alguma coisa que vai disruptar a indústria de óleo e gás, deixar claro exatamente o que você fez, porque o que a gente vê com muitos times é que essa página de time acaba virando uma coleção de logos. Tá? E o logo é interessante para a gente de fato saber quais carimbos você já teve na sua carreira, mas no final do dia a gente precisa entender quem é você. Tá? Mas acho que a mensagem aqui é que, como a gente está no começo da jornada, tem pouca história para contar. Tá? A gente não quer também que founders de Pre-Seed e Seed virem à noite fazendo slides de 50 páginas super granulares sobre, cara, problema XYZ, quando na verdade a gente não sabe qual é o core dos problemas que a gente vai resolver ainda. Tá? Então, focar em problema, focar no mercado, focar nos founders é o essencial para esse estágio. Tá? A gente sabe que na largada parece que o caminho é claro e à medida que a gente vai construindo a empresa, à medida que a gente vai entendendo mais do mercado, o caminho se torna de fato tortuoso, a névoa sai, a gente entende que a gente está numa escarpa, não numa estrada, então tá ok as coisas mudarem ao longo do jogo e também tá super ok você não ter todas as respostas prontas na largada. Tá? Use esse deck para guiar as conversas. Use esse deck para ajudar os VCs a entenderem como que sua cabeça funciona, como a cabeça dos seus sócios funcionam e que de fato vocês estão fazendo, tá, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado. Vamos continuar conversando. Continue mandando pergunta no Campsite. Valeu!